pessoal, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião de adoração online desse dia. Mais uma vez aqui juntos, é uma alegria muito grande receber você aqui na nossa reunião. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a primeira metodista brasileira em Downtown Miami, e aqui transmitindo para o mundo da internet, para todas as galáxias da internet. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda mais uma vez. Quero apenas lembrar você que é da PMB aqui em Miami, hoje, 13h, tem a conferência da igreja, o concílio, né? Onde a gente vota algumas situações referentes à nossa igreja. Se você ainda não fez a sua inscrição, vai lá, faz a inscrição, vai no site da igreja, firstchurchmiami.org, e procura o link, tá bom? Ou vai no nosso Zap, né? Lá no WhatsApp da nossa igreja tem o link lá, eu postei ontem, tá bom? Qualquer coisa escreve para a Thaís aí na emergência, que talvez ela consiga te mandar, tá certo? Esse é um recado muito importante que eu queria deixar para você hoje. Um outro recado aqui, hoje à noite nós temos Santa Ceia aqui no culto presencial. Vamos ter o culto presencial às 6 lá no nosso prédio, com a ministração da ceia. Não esquece, por favor, venha se você puder vir, e vamos continuar orando pelos nossos projetos, pelo nosso fim de ano, né? E por tudo que nós temos aí pela frente, tá certo? Vamos orar rapidinho aqui para a gente começar o culto, preparar nossos corações e mentes. Deus de graça, amor e bondade, nós queremos te agradecer por essa semana, agradecer pela paz que encontramos em Ti, Senhor, pelos desafios da vida, Senhor, e pela fé que encontramos em Ti para enfrentar os desafios das nossas vidas. Queremos te apresentar as nossas tristezas, as nossas inseguranças, os momentos em que temos dúvida, o momento em que temos dificuldade de enxergar soluções para os nossos problemas. Eu te peço que o Teu Espírito venha nos tocar, nos purificar e nos inspirar, para que nós possamos tomar as melhores decisões possíveis, Senhor, aquelas decisões que se alinham com a Tua ética, que se alinham com a Tua vontade, Senhor, se alinham com a revelação da Tua palavra, com a maneira com que Tu nos ensinaste a viver, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos na nossa jornada, aperfeiçoa-nos, Senhor, e caminha conosco. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a Ti, em Tua presença, em Tua presença. Existe um lugar aconchegado ao Teu coração, em Tua presença, em Tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai nos seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em Teus braços de amor, em Tua presença.
beleza? Hoje nós vamos dar continuidade aqui, então, à nossa série de mensagens em reformas. Você deve estar pensando, mas não acaba nunca sem reformas, né? Porque a gente está em constante reforma, em constante transformação. E essa é a jornada de fé, da fé cristã, tá certo? Então, a gente tem explorado várias coisas já sobre a questão da fé cristã, da reforma, né? E o meu objetivo hoje é oferecer uma reflexão para que te ajude no momento de tomada de decisão. Porque toda decisão ela tem um aspecto positivo e negativo, né? Você pode, dependendo do que você faz, você pode fazer a coisa certa ou a coisa errada e ter consequências boas ou consequências ruins, dependendo daquilo que você faz, o porquê você faz e tudo isso. Então, parte da nossa jornada, da importância da nossa caminhada cristã, é tomar decisões e fazer coisas mais conscientes ou mais alinhadas com o que a gente entende que seja a vontade de Deus, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa é a minha esperança hoje, é que você reflita comigo e passe a adotar certos critérios para sua tomada de decisão, para que esteja mais de acordo com a vontade de Deus, tá certo? E para isso a gente vai comentar um texto famoso que é relacionado ao ministério de Moisés. A gente tem usado a figura de Moisés nas últimas semanas, né? E é o famoso texto em que Moisés envia 12 espias. Depois de muito tempo andando no deserto, depois de ter saído do Egito, finalmente eles chegam perto da terra prometida, de Canaã. E Moisés manda 12 pessoas, 12 espias, 12 militares. É uma operação militar de reconhecimento territorial, né? Ele manda esses 12 espias para verem a terra, para ver se realmente é a terra que mana leite e mel, quais são as qualidades e as dificuldades para eles entrarem naquela terra, né? E assim diz o texto, em Números, capítulo 13, versículo 25 ao 33, diz assim: Ao fim de 40 dias, eles, os espias, voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. Ou seja, buscando ser preciso aqui, eles estavam em Cádiz, no deserto de Parã e tudo mais, e trouxeram provas, frutos daquela terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, ou seja, a prova de que estivemos lá. Mas o povo que lá vive é poderoso, disseram eles. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac, os amalequitas, vivem no Negueb, os hititas, os ebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa e os cananeus vivem perto do mar e junto ao rio Jordão. Então Caleb, um dos espias, fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nelas vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Conforme eu meditava sobre isso, eu não pude me furtar a lembrar de um treinamento que eu tive quando eu era corretor de imóveis no Rio de Janeiro. Alguém estava falando sobre venda, sobre questão de objeção e aprender a não ficar nervoso diante de objeção e realmente ajudar os compradores na tomada de decisão. Então eu lembro que alguém estava contando uma história que, segundo a pessoa, era verídica,
de que ele estava tentando vender um apartamento, que a esposa estava muito animada, muito contente, gostando de tudo. O marido até gostando, mas muito quieto e tal. E eles passavam essa imagem para a gente de que o homem é mais problemático, sempre bota mais defeito, e a mulher é mais emotiva. Eu acho isso um pouquinho de preconceito, mas é a visão dos vendedores, eles falavam muito isso. E aí ele fala que depois de tudo o marido bem quieto falou, realmente é muito bom, não sei o quê. Eu só não gostei do seguinte, eu reparei que conforme a gente estava aqui, eu ouvi barulho de ambulância, eu ouvi barulho de criança, aparentemente de escola, passando aqui. Eu acho que tem muito ruído por aqui, muito barulho de carro. E aí o corretor falou, realmente, aqui você está bem perto de um hospital, perto de uma escola e perto do ponto de ônibus, né? Então, tem um pouquinho mais de ruído mesmo. Mas eu acho que isso é ótimo, porque você está pertinho do hospital. Se vocês tiverem um problema que não seja muito grave, precisa de ambulância, está do lado, não precisa dirigir, não precisa nada. Até se a ambulância precisar vir, é rapidinho, está do lado. Né? Você não vai precisar pagar a condução para seus filhos irem para a escola, dá para ir andando. É coisa rápida, de 5 minutinhos. E da mesma coisa, se precisar, você não quiser dirigir, né? Você está aqui, as conduções estão todas pertinhas. Então você tem um apartamento que você gostou, com a medida que você gostou, com o acabamento que você gostou, e com certas coisas que podem ser muito boas para você também, que vai te dar menos dor de cabeça e menos custo com o estacionamento, essas coisas todas. Ele foi falando, e segundo ele, fechou a venda. Foi essa maneira que ele venceu as objeções. E no fim das contas, esse exemplo é igual aquele exemplo de um copo cheio até a metade, né? Então você pode ver um copo pela metade como um copo meio cheio, porque afinal de contas você encheu a metade, ou meio vazio, porque a outra metade está vazia, né? Ou seja, o mesmo fato, o mesmo elemento, com duas interpretações diferentes. E, obviamente, eu lembrei disso porque de 12 espias, você tem 10 que rejeitam, que falam, não ressaltam os pontos positivos daquela terra, são contra a entrada de Canaã, e 2, Caleb e Josué, têm uma interpretação diferente, eles são favoráveis àquela entrada, àquele texto. E eu queria, antes da gente realmente entrar nessa meditação, eu queria dar algumas informações que para mim são importantes, são contextuais, para ajudar a gente na interpretação, da própria meditação do texto, que eu chamo, na minha cabeça, eu nunca falei isso, mas eu acho que todas as minhas pregações eu dou certas informações que na minha cabeça eu chamo de momentos curiosidades da Bíblia, que são algumas informações que eu acho que nos ajudam a entender o texto, entender o desejo do autor do texto quando escreveu tudo aquilo, o que ele queria comunicar, e nos ajuda a combater certas superstições cristãs, né? Certas superstições religiosas, aquela coisa de que, e aí Deus falou no meu coração que era isso aqui. Não era. O autor do texto nunca pretendeu falar nada daquilo, é só uma coisa da sua cabeça. Então acho que é importante certas informações. Por exemplo, né, você tem o crente esotérico, eu chamo de crente esotérico, a superstição cristã, que tem o crente com mania de numerologia. Ele não pode ver a Bíblia falar do número 3, do número 7, do número 10, do número 12 ou do número 40, que já busca um significado esotérico e fica, fala. E o texto de hoje começa justamente com essa frase, né, que eu li hoje. Ao fim de 40 dias eles voltaram. E aí tem pessoas que gostam de viajar na maionese porque existe ali 40 dias, né? Aí querem fazer os 40 dias que Jesus jejuou e parará. Bem,
Informação útil, tá? De utilidade pública. Quando o texto bíblico, ou vamos dizer assim, 95% das vezes que o texto bíblico comenta que algo aconteceu durante 40 dias, o texto só está tentando comunicar para o leitor daquele tempo que para dar uma noção de tempo, de quanto tempo levou para aquilo acontecer. E segundo os estudiosos, essa expressão 40 dias, ela podia ser usada para qualquer período acima de 30 dias. Ninguém ficava preocupado como a gente da exatidão de 32 dias e 5 horas. É igual a minha esposa quando fala, quantos anos tem sua filha? Minha esposa responde, 4 anos e meio. Tem 4 anos. Criança faz 4 anos, depois 5 anos. 4 anos e meio, 4 anos e 2/3. 4 anos, não importa. 4 anos. Então era muito assim a mentalidade. Passou de 30 dias, era 40 dias. Podia ser 3 meses, 6 meses, 9 meses. Eles iam falar 40 dias, né? Segundo os estudiosos. E para dar uma corroborada nisso, eu vou pegar a informação aqui, vou ver se eu coloco na tela. Estou botando a mão aqui para eu lembrar de colocar na edição. O mapa, né? Porque, de acordo com a leitura do texto, eles falam de Kadesh, né? Ou de Cade, no português. Fala do deserto de Parã, descreve os povos que viviam, os amalequitas, os amorreus, hititas, jebuseus, cananeus. Então, a partir das informações que o texto nos dá, os estudiosos pegaram o mapa e desenharam o que teria sido a rota deles. Inclusive, eles passam por um outro deserto chamado Ziz, na volta, né? Então, de acordo com esse mapa, se calcula que eles andaram de 350 a 500 milhas a pé. Para você ter uma ideia, 350 milhas são 563 quilômetros. Eu sei, não quer dizer nada para você. Mas vou dizer isso. A distância entre o centro do Rio e o centro de São Paulo são 541 quilômetros. Ou seja, a distância mínima que esses espias andaram era como se eles tivessem ido a pé do centro do Rio ao centro de São Paulo e depois andado mais 20 quilômetros só para tirar onda. Tá? Basicamente isso. E de acordo com, por exemplo, alguns relatos de guerra, um soldado caminhava de 12 a 15 milhas por dia, ou seja, de 19 a 24 quilômetros por dia. E para isso tudo, o cálculo seria, então, de que eles teriam andado de 29 a 42 dias, tá? No mínimo, assim, pensando sem parar muito, só fazendo a coisa, não é passando, porque na minha cabeça, antigamente, eu pensava assim, eles foram espiar a terra, eles fingiram que viviam lá, entendeu? Pegavam uma pensão, ficava lá 2 dias, ia para outro lugar, e assim ia conhecendo. Não, foram como espias. Então, no mínimo, de 29 a 42 dias, e o texto usa, para dar essa referência de tempo, espaço, 40 dias, tá bom? Outro ponto de curiosidade, né, contra as superstições do texto. Quando a Bíblia fala a terra mana leite e mel, não existe nenhum milagre relacionado, não tem mel saindo de uma pedra, nem leite saindo de uma pedra, tá bom? É simplesmente uma expressão comum também daquele tempo que o leitor iria entender, ou o ouvinte iria entender rapidamente, assim como existem outras expressões. Jesus fala, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que entrar no reino dos céus. Isso era um ditado popular, muito usado por fariseus na época, inclusive. Né? Da mesma maneira que quando eu era adolescente no Rio de Janeiro, a gente falava, tinha uma gíria muito comum dizer que era sangue bom. Sangue bom era o cara legal, era o cara confiável, uma pessoa boa, né? Cara maneiro. E hoje em dia tem uma expressão aí da tal geração Z que eles chamam de cringe, né? Eu sou um cara cringe para quem é novinho hoje. Enfim, terra que mana leite e mel é uma expressão comum daquela época e que significava nada menos, era uma maneira resumida de dizer o seguinte: naquela terra existiam nascentes de água e vegetação suficiente para você criar cabras e você criar
bodes, né? Para você ter o quê? Leite de cabra, produção de leite de cabra para sua família e plantar para sua família comer. Ou seja, fica tranquilo que dá para você criar o seu rebanhozinho, porque lá tem fonte de água e fonte de vegetação suficiente para isso. E mel tem algumas significações. A básica é que você podia também cultivar mel de abelha, porque lá tinha abelha, né? Mas não só isso, também usavam essa expressão para dizer que, por exemplo, era uma terra que dava uva e que, portanto, você podia usar aquele doce, fazer coisas doces com a uva e assim movimentar a economia, vender, trocar coisas, né? Trocar produtos para a prosperidade da sua família. Ou seja, é como se esses produtos todos, a cabra, o boi, o leite de cabra, o mel e a uva, eram como para a gente hoje é importante, a gasolina, o petróleo, né, o carro, os eletrônicos, eram coisas que movimentavam a economia daquele momento. Tá? Não tem nada de muito miraculoso, não. É só isso. Tá bom? Ou seja, o texto está buscando descrever com precisão, porque o leitor daquela época ia entender tudo isso. Toda essa informação que eu gastei falando aqui, 5, 10 minutos, em 3 frases, eles iam entender tudo. Tá? Para eles era uma descrição muito precisa do que estava acontecendo. Ou seja, o texto está buscando dar base factual. Sabe? Ó, é fato que isso acontece aqui, ó. Lá acontece assim, 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 assim. Você pode comprovar. Olha a fruta aqui. A gente trouxe a fruta, entendeu? Tentando dar precisão factual para o relato, né? Como todos nós gostamos ou deveríamos gostar de tomar decisão baseadas em fatos concretos e não achismos, não em superstições, né? Então, identificar fato é uma coisa muito importante. Por exemplo, o Brasil perdeu para a Alemanha de 7-1. Isso é o fato. Quem jogou melhor, quem jogou pior, não importa. Quantas vezes um time joga melhor e perde? O fato é que perdeu. O fato é que ganhou o outro time. Não importa se de 1-0, 7-1 ou 40-2. Um time perdeu, o outro ganhou. Esse é o fato. Todo o resto é só adição, né? O fato ele é muito seco, ele é direto, né? O problema é que cada um de nós interpreta os fatos da maneira que quer, né? Por exemplo, eu sempre comento isso também. Eu sou botafoguense, eu posso adorar o Botafogo, mas eu não tenho como dizer que o Botafogo é melhor do que o Barcelona, nem melhor do que o Flamengo. É fato, pelos números, pelos resultados, pelo número de títulos, que o Flamengo é um time melhor que o Botafogo. Entendeu? O fato é esse. Eu prefiro o Botafogo. Eu sou botafoguense. Opção minha. Ninguém tem nada com isso. Agora, eu não posso dizer que é fato que o Botafogo é melhor que o Flamengo. Não é. O jogo Botafogo-Flamengo é sempre muito bom. É um clássico e a gente tem chances de ganhar e às vezes joga muito mais e perde, né? Com a ajuda dos juízes, por sinal. Mas o problema é esse. Cada um interpreta de uma maneira. Todo e qualquer fato. No caso do texto, depois de tanto tempo dedicado a essa missão, 10 dos 12 interpretaram que a terra era boa, mas que não valia a pena o risco. Eles ficaram com medo dos poderosos habitantes daquela terra. Já os 2 espias, Josué e Caleb, focaram no potencial daquela região, na vida melhor que eles teriam se vivessem naquele lugar, como seria melhor. Eles começaram a viajar, visualizar como seria melhor viver lá com seus filhos e filhas, como seria melhor deixar aquela vida de nômades no deserto, sem teto, sem lugar para morar, deixar aquilo tudo para trás, né? Ou seja, Caleb e Josué, eles pegam os dados concretos da realidade. A terra é boa, dá para criar gado, dá para fazer leite de cabra, dá para cultivar mel, trocar produtos, né? Eles pegam esses dados concretos, somam com a experiência de vida deles, com a experiência da jornada do povo judeu desde que saíram do Egito, e se permitem sonhar.
né? Eles encontram motivação nos dados concretos, eles encontram motivação para um futuro melhor, a ponto de ter fé de que conseguiriam superar as dificuldades para viver naquela terra, né? Então, quais eram os fatos? A terra era fértil para a subsistência deles e para o comércio. Era uma terra que oferecia um conforto que eles não encontravam no deserto. O outro fato é a memória de como Deus havia agido, havia libertado o povo do Egito, como havia providenciado tudo o que eles precisavam, né, até aquele momento. E a soma desses fatos, a fertilidade da terra e a presença de Deus com eles, resultaram nesse movimento de fé, nesses sonhos, nessa fé de que o futuro seria melhor se eles vivessem ali e que, portanto, valia a pena a guerra, valeria a pena lutar contra aqueles povos para conquistar aquela terra. Ou seja, a fé, isso que eu quero, uma coisa que eu quero ressaltar, a fé sugerida pela Bíblia, ela é fundamentada, ela não é um achismo. Repara isso quando você estiver lendo a Bíblia. Quando Deus pede um ato de fé, ele dá uma substância, ele dá um fato, ele dá uma base. Por que você deve fazer isso? Né? Deus não é maluco, Deus não gosta de maluquice. Ele diz o porquê, você vai fazer isso, vai fazer dessa maneira, vai fazer por causa disso. Ele dá a garantia, ele dá o fundamento. Quando ele chama Moisés, ele fala assim, pega o teu cajado, tá com medo? Pega o teu cajado e joga no chão. Ih, virou cobra. Pega a cobra. Ih, virou cajado. Fica tranquilo, meu filho. Eu tô contigo. Deus mostra o poder para Moisés, para que Moisés confie nele. Deus não simplesmente fala, vai lá, Moisés, eu estou dizendo para você ir. Mas eu não te conheço, não interessa, eu sou quem eu sou, vai lá e pronto. Não, ele fala, eu sou quem eu sou, Moisés. Pega o teu cajado que eu vou te mostrar o que eu vou fazer. E mostra. E faz. Deus sempre fundamenta a fé. Sabe? Ele sempre pega os profetas, lembra do Deus que te tirou da terra do Egito, que fez isso, que fez isso, que fez isso. Deus, expressão comum, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é um Deus assim que veio do nada, não. Busca dar o porquê. A fé sugerida pela Bíblia é uma fé fundamentada, não é uma fé supersticiosa. É uma fé com fundamento em Deus e na obra de Deus, na experiência da humanidade com Deus. A verdadeira fé não é supersticiosa, ela não se limita a essas frases de efeito que você encontra pela internet. Odeio frases de efeito. Pronto, falei. Então, o texto de hoje ele quer nos ensinar da importância de nós confiarmos em Deus. Porque aqueles dois, Caleb e Josué, eles viram o copo meio cheio. Eles viram o potencial daquela terra. Mas eles só aceitaram a ideia de guerrear outros povos por aquela terra pela experiência de vida que eles tinham com Deus anteriormente. Tá me entendendo o que eu estou dizendo? Então, mesmo que que haja desafios na nossa vida, na nossa frente, nós devemos confiar em Deus para atravessar os desafios. Nós devemos focar no propósito de Deus, lembrar das experiências que nós tivemos com Deus e assim sonhar com uma vida melhor, né? Mas não somente sonhar e ficar sonhando, encarar a vida, encarar os fatos da vida, motivados pelo sonho, motivados pela confiança, pela promessa de Deus para cada um de nós, né? E aqui eu quero fazer um parênteses para nós que moramos aqui nos Estados Unidos, porque muitos de nós nos identificamos muito com esse texto. Porque para muitos, hoje, os Estados Unidos é essa terra que mana leite e mel, né? Muitos imigrantes vêm para cá, arriscam a vida, arriscam suas finanças, vivem sem plano de saúde, sem plano de aposentadoria, sem várias garantias, na esperança de alcançar uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, porque está cada vez mais difícil encontrar qualidade de vida em outros lugares. Desculpa, pessoal, minha filha bateu na porta, eu tive que parar a gravação, então eu vou voltar aqui. Estava falando que a PMB, a nossa igreja, ela existe para ser justamente uma família, para as pessoas que vivem longe das famílias, para os imigrantes que estão aqui nos Estados Unidos, longe de suas famílias.
né? A gente está aqui para ser uma igreja séria, para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, uma igreja séria, focada no Evangelho de Cristo e não nas modinhas do nosso redor, não nas ditaduras dos líderes evangélicos poderosos que estão por aí, que ficam na TV, que falam bravatas e bravatas no Twitter. Não, a gente tem a independência de ser povo de Deus, focado na graça, no amor e no poder de Deus, na revelação da graça, do amor e do poder de Deus. O nosso foco é a vida de relacionamento com Deus. Eu, como pastor, quero que você, seja onde você estiver, você cresça no seu relacionamento com Deus, né? De uma maneira justa, séria, correta, saudável, né? E nós entendemos que não dá para você ter relacionamento com Deus sem ter relacionamento com outras pessoas. Então, nosso foco é estar juntos nas nossas reuniões, compartilhando, não somente uma pessoa falando, ditando como as coisas têm que acontecer. Nós juntos somos mais fortes, nós somamos um com os outros, né? Então, eu sempre digo isso, nem Deus é Deus sozinho, né? Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo, é 3 em 1, Deus triuno. Então, não dá para a gente viver sozinho, né? Para a gente, o convívio sem julgamentos é a base da nossa jornada de fé. Então, a minha esperança, ao fim dessa mensagem, é que você lembre que a fé não é achismo. A fé não é pensamento positivo, não é wishful thinking, como eles falam aqui. A fé bíblica, a fé revelada na Bíblia, ela é motivada pela ação de Deus e substanciada por elementos factuais da nossa realidade, né? Isso deveria nos motivar a prestar mais atenção no nosso dia a dia, prestar mais atenção na revelação de Deus no nosso dia a dia, prestar atenção de quando Deus está tentando falar com a gente ou através da gente, como Deus está se mostrando no nosso dia a dia, no nosso trabalho, sabe, na nossa vida em família. Porque quando a gente está mais atento à presença de Deus, a gente tem mais clareza na interpretação dos fatos, da realidade. A gente tem mais facilidade de ver a terra que mana leite e mel e entender que a promessa de Deus é que a gente viva naquela terra que mana leite e mel e não viva no medo, prefira viver no deserto, no sofrimento, na incerteza, porque tem medo dos obstáculos da vida, ficar fugindo dos problemas e fingindo que não existem problemas na vida porque a gente tem medo de encarar os problemas. Não, a minha esperança é que todas as vezes que você tem que tomar uma decisão, você lembre que todas as decisões que você tem, você pode agir como Josué e Caleb, enxergando o caminho que Deus quer que você siga, ou você pode tomar uma decisão como os 10 espias, baseada no medo. Baseada no medo. E como eu disse na semana passada, medo não é um bom conselheiro. Nunca foi, nem nunca será. Tá certo? Não fica acostumado, vivendo acostumado com que você, fazendo só o que você está acostumado, né? Não tenha medo de seguir as promessas de Deus para sua vida. Mas para isso você precisa estar atento. Tá? Precisa estar de olho aberto, vigiando e orando o tempo inteiro, como disse Jesus, né? Então, portanto, meu pedido, minha oração é que você não viva uma vida de fé, não viva uma fé preguiçosa, uma fé inconsequente, uma fé sem fundamento nenhum, né? Uma fé baseada em achismos. Minha oração é que você viva uma vida de fé inteligente, uma vida frutífera, né? Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. E eu me despeço de você hoje aqui, agradecendo a sua presença, agradecendo o seu comentário, a sua participação e orando para que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Até o próximo domingo.